Meia da noite em Campinas, e lá no Verdão, todo mundo, ó, bico fechado. Treino pós-jogo é sempre assim. Reservas em campo e nem sinal dos titulares que ficam só na academia. Os que entraram no decorrer da partida também costumam participar dessas atividades no gramado. Caso do Keno, Gustavo Scarpa, do Willian. Tem alguns padrões assim que são regra na rotina dos clubes. Em dias como esse, sexta-feira pré-rodada, o momento mais esperado pelos jornalistas é a hora da coletiva de imprensa com o treinador, que dessa vez não aconteceu. Mas é porque o Roger Machado deu entrevista na quinta-feira, logo depois do jogo contra o Linense. E ali ele já disse tudo que tinha para falar. O Roger não se limitou a falar só sobre o empate que acabou com o rendimento 100% do Palmeiras. Ele falou também sobre os testes que planeja fazer no time. No jogo contra o Linense mesmo, ele escalou o venezuelano Guerra no lugar do atacante Willian, que vinha sendo titular. No domingo, contra a Ponte Preta fora de casa, pode ser que o meia Gustavo Scarpa ganhe uma oportunidade nessa vaga. O Willian ficou como alternativa, mas o Willian tem sido o titular até esse momento. O Scarpa vai ter que procurar o seu lugar, entrando durante os jogos e se bem entender, também podendo começar. Mas inicialmente o Willian é o jogador dessa posição aberto pelo lado. E a hora para testes é agora, porque no próximo sábado o Palmeiras enfrenta o Corinthians e depois já estreia na Libertadores. Tropeços nesses dois jogos, e aí é a paciência do torcedor que o invicto Roger Machado pode começar a testar. Que joga na segunda-feira contra o RB Brasil, e eu faço contato ao vivo com o Felipe Brizola, que acompanhou o treino hoje pela manhã, porque 2 jogadores se machucaram no Timão hoje cedo. Conta pra gente, Brizola. Fala, Ivan, boa tarde. Foi um treino muito ruim pro Corinthians, né? O clima pesado, como os jogadores disseram por aqui. O Marquinhos Gabriel estava ali ainda num momento inicial do treinamento, trabalhando a bola num campo reduzido, e ele desabou, teve que ser tirado carregado do campo, depois precisou da maca, né? O carrinho levou ele até o departamento médico, estava com o rosto coberto, e aí a gente ficou sabendo que era um entorse no joelho. Aí o Camacho veio e explicou o que aconteceu no lance. Prendeu o pé no chão, quando ele foi girar, ele já caiu gritando com bastante dor. A gente perguntou, ele falou que deu uma estralada. Então agora é torcer para que não seja nada grave, mas assim, todo mundo ficou assustado ali porque foi um lance feio. O Dr. Júlio Stancati, médico do Corinthians, passou em frente ao jornalista, só disse que era uma suspeita de ruptura do ligamento, ou seja, ele vai ter que fazer exame de imagem, mas a situação não é muito boa nesse diagnóstico inicial para o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, que tinha sido titular contra o São Bento, justamente na vaga do Cleison. Aí o Carille foi lá e colocou o Cleison entre os titulares, e minutos depois foi a vez do Cleison sair puxando a perna esquerda. Ele passou dizendo que estava com muitas dores, era melhor não forçar, vai ser reavaliado. A gente ainda não tem um estado exato, de como está essa coxa dele, mas é mais um problema para o Corinthians para o jogo de segunda-feira contra o RB Brasil, Ivan. Preocupa, Brizola, que a gente viu uma imagem aí que o Marquinhos Gabriel está saindo com a muleta, né? E já com a perna direita imobilizada. Enfim, não se sabe quais são os exames aí, qual que é o diagnóstico certo, mas pode ser ligamento. Agora eu queria te perguntar sobre o Diego Tardelli, cara. Esse papo, Tardelli vem, não vem? Tem a negociação aberta com o Corinthians? Ivan, não vem. O Diego Tardelli se manifestou através da assessoria de imprensa. O Corinthians ontem divulgou que de fato estava olhando, estava monitorando a situação do Tardelli, é um jogador caro, está na China já há algum tempo, mas o Tardelli informou que tem interesse em continuar no continuar na China, quer renovar e por enquanto não vem, apesar de estar lisonjeado. E o Corinthians, só para fechar, confirmou que assinou com o Ralf. Ralf, por 2 anos, volante, volta à equipe do Corinthians, Ivan. Legal, obrigado, Brizola, pelas suas informações. Hora de... O que esperar de um gigante que não conquista o Paulistão desde 2005? O maior jejum entre os grandes de São Paulo. E o que esperar do time que perdeu Ricardo Oliveira, Lucas Lima e ganhou o Gabigol? 2018 chegou cheio de apostas e expectativas para torcedores de São Paulo e Santos. Amanhã os dois estarão frente a frente para medir forças, mas principalmente para afastar a desconfiança que ronda a equipe do Morumbi e o time da Vila. Às vésperas do clássico em casa, o São Paulo fechou o treino. Dorival Júnior tem a exata dimensão do jogo de amanhã.
Seria a primeira vitória contra um grande rival no ano, já que o São Paulo perdeu o primeiro clássico para o Corinthians. O que vai nos dar título nesse ano são os grandes jogos. O Santos vive situação parecida. No único grande confronto do ano até aqui, o Peixe foi derrotado pelo Palmeiras. Está nas mãos de Jair Ventura a responsa de fazer o Santos engrenar nesse Paulistão. E preocupado com o momento decisivo, o técnico também fechou o treino. Mas tudo leva a crer que Jair, mais uma vez, pode usar Copete, improvisado na lateral esquerda. Vou estudar melhor a equipe do São Paulo e saber onde se encaixa melhor essa situação, do Copete como lateral ou ele já como externo. Ô Jair, é bom você pensar bem antes de escalar o Copete na defesa, hein? É porque em um dos jogos contra o São Paulo, no ano passado, o colombiano entrou em campo queimado. Mas não é do jeito que você está imaginando, não. Ele estava queimado mesmo, na pele. É que uma panela de pressão explodiu, queimou o abdômen do cara. Resultado, ele meteu os 3 gols na vitória de 3-2 contra o São Paulo. Do lado tricolor, a defesa não sofre gols há 4 jogos. E lá na frente, Nenê já começa a mostrar a que veio. 2 gols nos últimos 3 jogos. No último, aliás, a jogada revelou um certo entrosamento que o torcedor tanto espera esse ano. Estou muito feliz em poder já, desde o princípio, contribuir para que a gente possa conquistar as vitórias. Diego Souza versus Gabigol. Sidão contra Vanderlei. Dorival Júnior e Jair Ventura. É o grande clássico da 8ª rodada do Campeonato Paulista. E o melhor disso tudo é que você não perde nenhum detalhe. É amanhã, ao vivo, aqui na tela da Globo. Como tem clássico amanhã, nós chamamos o Caio Ribeiro para fazer uma análise da mesa tática dos 2 times, São Paulo e Santos. Ivan, jogaço domingo no Morumbi, clássico Sansão. E vamos começar a falar do posicionamento, primeiro do São Paulo, que começou de uma maneira, só com o Jusilei de volante e 2 meias por dentro. Agora, com a chegada do Nenê, o Dorival já está mudando a configuração do meio de campo. O Petros está jogando um pouquinho mais recuado e o ponto positivo é justamente a aproximação dos seus jogadores mais inteligentes, dos seus jogadores mais técnicos. Estou falando do Nenê pela esquerda, do Cueva centralizado e do Diego Souza como referência lá na frente. Não são jogadores velozes, mas são jogadores de muita qualidade com a bola nos pés. Tem que se aproximar para sair coisa boa. Por outro lado, a deficiência do São Paulo que eu vejo para essa partida é a ausência do Rodrigo Caio. Principalmente porque pela liderança e porque é onde atua o Gabigol. Rodrigo Caio tomou o 3º cartão amarelo, vamos ver quem vai ser o substituto. Mas a defesa, o sistema defensivo do São Paulo, que tem funcionado nesse início de campeonato, perde muito com a ausência do Rodrigo. E o Santos? O Santos tem um sistema muito parecido com o que foi o ano passado. Joga com uma linha de 4, com 2 volantes, Alisson e Renato, 3 meias e 1 atacante. De bom nesse início de trabalho é o momento do Vecchio, que tem a função de substituir o Lucas Lima aqui na criação de jogadas e tem dado conta do recado. Outra coisa que funciona muito bem nessa equipe é a volta do Gabigol. Gabigol conhece como poucos aqui dentro da área. Já fez 2 gols, está cheio de confiança e está recuperando o tempo que ficou na Europa sem atuar. Essa sequência vai fazer muito bem para o Gabigol. Por outro lado, o seu companheiro de ataque ideal, que seria o Bruno Henrique, que é o cara que dá velocidade pelo lado do campo, profundidade para a equipe, ainda não vai atuar. Veja um jogo muito equilibrado, um jogo de 2 equipes muito técnicas, mas sem favorito. Contato ao vivo com o Mauro Naves, com o Renato Cury. Dessa vez eu começo com o Renato, das últimas informações do Santos. Fala, Renato. Fala, Ivan. Vamos então para a provável escalação do Santos para esse clássico de amanhã. Vanderlei no gol, Daniel Guedes na direita, dupla de zaga, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique. E aí pela esquerda aquela dúvida se vai ser o Caju ou o Copete. Aí Alisson e Renato, Vecchio um pouco mais avançado. Por um dos lados, Eduardo Sacha, pelo outro, o Copete e o Gabriel centralizado como centroavante. Esse é o provável Santos. Mauro Naves, o tricolor já está definido?
Olha, Renato, o treino aqui vai ser fechado, acontece às 3h30 da tarde, mas a gente imagina que o Dorival vai manter o time base, mudando só o necessário. O Rodrigo Caio está fora e o Petros está voltando. Portanto, imaginamos o São Paulo com o Sidão, na defesa o Éder Militão, Anderson Martins no lugar do Rodrigo Caio, Bruno Alves e Reinaldo. Ali no meio, Petros, Jusilei e Nenê. Mais à frente, o Marcos Guilherme, Diego Souza e Cueva. Este deverá ser, sim, o time do São Paulo para este clássico de amanhã. Ok, Ivan? Abraço a todos. Legal, Maurão. Muito obrigado pelas informações a você e ao Renato Cury.